que uma das chaves que chamou muita atenção agora na campanha que a gente está falando aqui em São Paulo, ela aos 81 anos ela chegou no dia que foi uma reunião comum, ela disse que quando estamos falando de participação, descentralização, ela falou, o modelo de participação e voto hoje no Brasil se estourou. A gente tem que inventar um novo, a gente tem que fazer algo novo, porque algo como está dado hoje não tem mais solução, não tem mais caminho. E Erundina, falando isso aos 81 anos, mostra ela como ela enxerga as coisas 20 anos antes, as coisas acontecerem, como foi o mandato dela em 89. Semana passada, na sabatina dela da Folha, exatamente ela foi questionada sobre esse ponto, né? Como que manter uma governabilidade, sendo que ela não vai ter maioria na Câmara. E ela exatamente falava disso. Eu só consigo governar se eu tiver a população junto comigo, se eu tiver, então, legitimidade e unidade junto às demandas da população. E até, acho que, como você estava falando, da parte, então, sendo um vereador, é ainda mais difícil, né? Porque você é antissistêmico como um todo, para poder ter essas demandas. Então, eu acho que é interessante entender, primeiro, por que existe esse conflito, né? Por que então essa participação ela acaba ficando limitada? E por que essas frentes cidadãs então se tornam tão importantes para você ter algo que é para você ter um respaldo para lutar então contra um poder já pré-estabelecido? Vale a pena para a gente poder pelo menos entender onde isso se encaixa, pensar no sistema que a gente tem implementado. Então a gente tem um sistema democrático, ok. Mas todo mundo, na hora que coloca o conceito de democracia, parece que já tem um conceito acabado, não? Porque quando se fala de crise da democracia, se predispõe que a democracia um dia ela foi perfeita, então com o tempo ela foi entrando em crise. Só que isso nunca existiu. A democracia ela sempre partiu de um pressuposto, a democracia moderna, de um sistema que pudesse adequar melhor as demandas da população sem atrasar, sem causar tantos prejuízos para os interesses dominantes. E isso, ao longo da história, o que é? A dilatação do direito ao voto. Quando você amplia o direito ao voto a todas as pessoas da população, as mulheres, tira o voto censitário. Então, essas demandas que, ao longo do tempo, vão sendo implementadas, elas são a chave de construir um sistema que permita à população, nós, né, influir na direção que toma o espectro de poder na política, contudo, sem alterar de forma substancial de que maneira que o sistema está sendo conduzido. Vamos dizer assim, de uma forma que seja controlada. Isso, ao longo da história, se a gente for ver, vai ficar bem claro depois dos modelos da Segunda Guerra Mundial, daí que você tem Schumpeter, todos esses teóricos que vão desenhar o sistema democrático que a gente vive hoje, dizendo que pouco importa se a democracia está indo para a esquerda ou para a direita, o mais importante é que ela permaneça próxima ao centro. Por quê? Porque a democracia por si só ela tende a ser conservadora. Ao longo do tempo, a gente tem essa evolução, principalmente na década de 70, começa a ter essa individualização, né? A gente começa a se identificar com pautas próprias, pauta do meio ambiente, pauta LGBT, pauta do feminismo. Essas pautas que acabam criando essa sociedade toda, né, mais individual, acaba gerando esse estranhamento meu, do indivíduo, com esse pseudo-representante, né, esse indivíduo, então, que a gente confere o voto, que representa a gente na relação com o poder. E quem que é essa pessoa, né? Se a gente for analisar na nossa Constituição de 88, está escrito, né? Quem faz a relação da população com a esfera de poder é o partido político. É o partido político que é a engrenagem responsável de fazer, então, a conexão com as demandas da população com o espectro de poder. Mas, como uma vez estava até dizendo José Augusto Moisés, não adianta você pensar somente em, por exemplo, espaço de participação, se essa engrenagem aqui, chamada partido político, não é uma engrenagem permeável à participação da população. Quais os partidos do Brasil são permeáveis à participação da população? Não são blindados? Por exemplo, esse ano, muito se falou nos jornais que o PSDB, pela primeira vez, teve uma prévias, entre aspas, na cidade de São Paulo, para escolher o seu candidato. Pensar um partido político, então, sem ter participação popular, sem ter permeabilidade da população, é você pensar, então, que essa engrenagem é uma engrenagem que ela não está funcionando bem. Exatamente aí que começa a gerar esse sentido do estranhamento do indivíduo para com o representante. Ele não se sente ali identificado. E gera, então, toda essa dinâmica internacional
que a gente vai ver iniciando lá, né? Falou a Primavera Árabe. Primavera Árabe é um movimento de exacerbação dos indivíduos, uma não conexão com aqueles caras ali que estão representando o poder. A tensão ela acaba estourando e a gente hoje vê o que deu, né? Assim, em termos práticos, a Primavera Árabe, com exceção a Tunísia, os outros países, eles, principalmente o Egito, não tiveram uma primavera assim tão longa, né? O poder acabou sendo cooptado, mas a busca exatamente por espaços que possam trazer ao indivíduo uma forma de apropriação daquilo que está sendo colocado em prática pelas pessoas que estão no poder. Ponto. A frente cidadã, que a gente está dizendo, ela pode, então, fazer aquilo que a Raiz me chamou a atenção quando eu cheguei próximo a ela, que é tirar esse protagonismo, então, do representante e trazer esse protagonismo para o indivíduo. Por quê? Porque entendendo que, sistematicamente, o modo como que o sistema funciona, o interesse econômico, o interesse sistêmico, ele acaba limitando a ação do agente quando ele está dentro do sistema, quando ele está dentro do poder. Por exemplo, a ação do vereador. A ação do vereador ele tem seus limites por conta de todo um arranjo de poder que está dentro da Câmara, ou mesmo de um prefeito. Então, qual que é o mecanismo de escape que nós temos para conferir uma legitimidade aos movimentos, para que eles consigam ter demanda, para que eles consigam ter legitimidade frente ao poder? É exatamente que eles possam caminhar de modo paralelo, mas pode ser até de forma conjunta com os representantes. Então a Raiz ela permite isso, ela permite que você tenha uma individualidade, uma ação que ela fica respaldada pela própria a identificação do indivíduo com a ação e a ação deles por si só. E isso então confere essa possibilidade. É muito interessante, também delicado esse tema, porque nós estamos falando de frentes, por exemplo, de participação, emancipação do indivíduo. Pois bem, eu tive no ano passado, no Peru, fazendo minha pesquisa de mestrado. Uma prefeita, até então muito veio da esquerda, o Peru tem pouca tradição para a esquerda. Por causa da história recente, não veio ao caso, foi muito longa a história. Mas quando se chega ao poder, uma surpresa, até uma das pessoas que eu entrevistei no caso, ele falou, ganhamos porque Deus é peruano, porque no caso nunca poderíamos ganhar. Ela vira prefeita de Lima. Lima é uma das maiores cidades da América Latina. E ela faz um plano de governo audacioso, um plano de governo que ela tem como promessa a participação das pessoas, ela chama, convida as pessoas, convida os movimentos sociais, convida as organizações e fala, olha, nós estamos aqui, nós vamos oferecer todas as ferramentas para que a gente possa ter, no caso ali, era um orçamento participativo efetivo. O orçamento participativo que a gente possa conferir para o povo a possibilidade de influir mesmo nas políticas públicas. Ela, por exemplo, cria comitês públicos de obras, por exemplo, o Vinhedo contrata uma obra aqui de construir essa avenida. Ela tinha criado, a Suzane, um comitê que é formado pelas pessoas que moram aqui, que tem que acompanhar as obras, tem que assinar as petições, tem que estar junto com os dinheiros. Se eles não assinarem, não tem medição, não tem pagamento. Então são iniciativas que foram audaciosas. Só que qual foi o problema? Existe uma distância do agente político quando ele está dentro do sistema. Ela, enquanto prefeita, ela sofreu uma série de limitações por conta dos arranjos políticos de poder da própria cidade. É uma cidade conservadora. Não sei qual é a dinâmica de vida, ouço por aquilo que vocês estão falando, mas de forma mais comparativa só. E ela, por iniciar o governo com esse ímpeto todo, né, de conferir essas frentes, de trazer essa população aos movimentos sociais organizados e falar eles não, vamos juntos que a gente vai conseguir, quando a estrutura não permitiu que ela pudesse colocar realmente isso em prática, o orçamento participativo foi pífio, porque os prefeitos locais eles não aderiram, porque teve uma série de sabotagens internas, o próprio funcionamento, os funcionários da prefeitura, eles não estavam preparados. Há mais de 70 anos não existe essa dinâmica
dentro de uma participação popular para decidir coisas que vão ser implementadas em termos de políticas públicas, isso era tudo novo para os agentes. E é um tripé, por exemplo, para você pensar em participação popular, é você pensar que tem que ter a vontade do líder executivo, ok? Vamos dizer, o prefeito. Você tem que ter a capacidade dos agentes públicos, eles têm que estar dentro dessa ação, e você tem que ter a sociedade civil mobilizada. A ausência de um desses três, ela acaba bloqueando. O que gerou em Lima? Ela foi vista como uma traidora. Os movimentos sociais que eu entrevistei falaram assim, não, ele foi traidor, traiu nosso movimento, falou que ia vir aqui, falou que ia conseguir para nós aqui participação, que nós íamos conseguir influir no orçamento participativo, e no final ela não entregou nada, ela nos traiu. Eu estou dizendo isso porque, principalmente para quem está pensando em política pública, em cidades, assim, você tem que pensar o que é o sistema, né? O que é o sistema onde você está se encaixando? Existem certas limitações. Para que essa frente cidadã possa ser de forma coesa e se formar de maneira orgânica, tem que se pensar realmente quais são as possibilidades e deixar isso de maneira clara à população, né? A população saber das limitações que você tem, e aí sim você tem uma frente que vai, como você falou, né? Impulsionar o seu trabalho, garantir, porque vai ter legitimidade no trabalho, mas de maneira transparente na relação. E eu acho que vale ilustrar que hoje um exemplo maior, né, em termos de mudança, de uma participação orgânica da população a um partido político, o Podemos. O Podemos, todos conhecem o Podemos, não? Da Espanha? O Podemos hoje, assim, fazendo uma história de trás para frente, o Podemos hoje está sendo questionado, né? O Podemos hoje está sendo questionado pela excesso de personificação do poder no líder. 2 minutos, não? Do excesso do Pablo Iglesias, né, que ele está se tomando demais o poder e não está conseguindo dar vazão a todas as demandas da base, né, que é uma das propostas da raiz. Não? E lembrando então, o Podemos ele surge de um movimento orgânico e autônomo da população, insatisfeita então com a dinâmica da política, tanto do PSOE quanto do PP, os dois partidos majoritários na Espanha, cria um movimento, né, de ocupação, a Praça del Sol, e aí todos os movimentos indignados se estruturam e em questão de 4, 5 anos, hoje eles têm mais de 60 deputados dentro da Câmara Federal. É um caso, com certeza, de sucesso, mas só que chega num dilema, que é o dilema que com certeza a raiz ainda vai passar quando ela se estruturar enquanto partido, que é de que maneira nós vamos fazer, então, que o representante, que é essa pessoa que tem o voto, não fique distante das suas bases.